Tudo bem, meus caros? Então, eu preparei algumas aulas sobre Tailândia e estamos aí ainda no andamento dos cursos sobre vários países aí na orla asiática, especificamente no Sudeste Asiático. E aí diante da demanda, do interesse, eu acredito que um pouco também a nossa análise da história tailandesa seria interessante a compor o nosso quadro. Na verdade, esse quadro, esse canal que eu estou tentando divulgar através dos livros que eu me baseei, os livros que eu me baseei nessa aula tá na descrição aí embaixo. Eu estou privilegiando aqui o meu canal no YouTube. Então, se vocês ainda não se inscreveram, inscrevam-se, porque eu sempre estou botando alguma outra aula e nesse caso eu vou tratar especificamente da Tailândia. E a Tailândia ela tem, na verdade, uma história peculiar, né? Na verdade, ela não sofreu uma administração imperial europeia no século XIX e XX tão forte quanto os seus vizinhos. A sua localização aí ela é crucial no meio ali do Sudeste Asiático. E a sua extensão aí, durante um tempo foi considerável dentre outros reinos como o reino da Birmânia, os cambodianos, entre outros. Então a gente, na verdade, para considerar a Sudeste Asiático, isso já gravei algumas outras aulas, inclusive do Myanmar, do Camboja, e futuramente até sobre o grande arquipélago que eu chamo, que é a Indonésia. A Tailândia ela é crucial para entendermos a história desse período. E aí eu trouxe então para vocês isso, né? Eu vou dividir eu acho que essa e outra aula, né? Eu estou ainda preparando material, e claro que eu não vou me aprofundar tanto em alguns detalhes, infelizmente, porque esse aqui está servindo mais como uma introdução para o curso do que para vocês do que propriamente um aprofundamento. E aí cabe vocês, caso de interesse, vocês têm aí mais leituras a fazer aí nas indicações na descrição, tá? Então, só como é que a gente situa geograficamente a Tailândia? Então, aqui está uma região central aqui na região do Sudeste Asiático e eu trouxe algumas as principais cidades. Agora notem, ao sul tem o Golfo da Tailândia, vizinho ao Camboja, chegando aqui ao Mekong e proximidades aqui no sul do Vietnã e do delta do rio Mekong. O Golfo da Tailândia também tem o Istmo de Kra, que tem a certa proximidade do Golfo com o Mar do Andamão e aí para oeste o Oceano Índico. E se você descer o Mar do Andamão, que faz a parte da costa sul-ocidental da Tailândia, bem ao sul, ela dá acesso ao Estreito de Malaca, então, que é um estreito estratégico entre o Oceano Índico e o Mar da China Meridional. Então, essa é uma região de intenso comércio marítimo desde sempre, né? E na sua fronteira mais a oeste, você tem as terras birmanesas, hoje o Myanmar, né? Então, eu botei as principais cidades, além de Bangkok, a capital, você tem a Ayutthaya, né, que a gente vai ver que foi um reino, também Sukhothai e também a cidade de Chiang Mai, né, no norte. Estou trazendo as principais cidades aqui. E aqui no extremo sul você já tem já a fronteira com o território malaio, né? Então, como é que a gente pode começar uma narrativa histórica do período? Na verdade, as primeiros indícios de habitação que se encontram na região da Tailândia, as proximidades, isso no período paleolítico, cerca de 20 mil anos atrás, foram achados algumas sinais de habitação, né? E também o meio arqueológico depois ele vai revelar algumas evidências no Planalto de Korat, né, a nordeste, da região nordeste atual da Tailândia, e de habitantes aí no período pré-histórico que apresentaram sinais de forja de ferro, de bronze, perdão, isso por volta de 3000 a.C.,
talvez até influenciados pela cultura bronze muito rica vindos de Dong Non, no norte do Vietnã, que vai desenvolver inclusive a técnica da cera perdida. Isso vai influenciar todos os povos do Sudeste Asiático, né? Essa cultura Dong Non do Vietnã, ela na verdade, o norte vietnamita, ela é uma das primeiras que desponta nessa região e possibilita o trabalho do bronze e de outros metais depois, né? E outro elemento que é interessante aí na região tailandesa vai ser a apresentação do arroz cultivado, já dando sinais aí no quarto milênio antes de Cristo. Então trouxe aí onde é a região de Korat, Planalto de Korat, né? E também um arrozal aí para vocês. Aí temos aí já por volta do século IX, a entrada de povos, outros povos da região. Né? Então aí não são mais aqueles austronésios que estavam muito presentes inicialmente aí nessa região e que são os povos do grupo Mon e grupo Khmer, que estabelecem reinos dessa região, né, da Tailândia atual. Eles migram e absorvem muito do que tinha dos anteriores povos austronésios, né, da região, inclusive as ideias, as instituições, as práticas culturais, políticas, sociais. E essa mistura já começa a ter os primeiros elementos do que vai ser a base social étnica da Tailândia. Né? E outro momento vai ser a ascensão de um reino mais organizado, uma espécie de confederação, na verdade, no segundo século a.C., que vai ser o Funan, que era um reino bastante já influenciado pela cultura indiana, hindu. Então, o Sudeste Asiático, nesse período, ele sofre ele apresenta sinais da cultura de Brahmanes, do hinduísmo. Alguns soberanos de Funan e também de Champa, já ali no litoral sul do Vietnã, se convertem ao hinduísmo, né, esse universo hindu. E eles já apresentam sinais da influências da língua, da escrita, das ideias religiosas. E é um grande debate ainda hoje, né? Se sabe como que se deu essa transmissão da cultura hindu e sabe-se que foram pessoas letradas, sabiam o sânscrito, sabiam as ideias religiosas, então provavelmente eram letrados brahmanes. Agora não significa que eles foram feitos à força, porque os regentes locais, aí no caso de Funan, que a gente está analisando, isso depois em outras regiões, pelas ilhas da Indonésia, do Camboja, do Champa mesmo, no sul do Vietnã, eles se convertem ao culto ou de Vishnu ou de Shiva, para eles primeiro ampliarem os contatos diplomáticos, comerciais com o mundo índico, né? Então os contatos já estavam bastante fortes, meio marítimo, com a costa indiana, com os produtos, e também possibilitar e ampliar o seu poder com esses contatos internacionais. Então era também jogo. Isso é um traço que se observa muito no Sudeste Asiático e outras partes da região, a conversão ao hinduísmo nesse primeiro momento, que é essa primeira grande leva que vem da cultura indiana, se dá pela elite primeiro. Né? E depois aí você começa a ser adaptado, claro, sempre negociando, incorporando a religiosidade local, então isso que compõe a religião nesse primeiro momento, essa primeira leva da cultura indiana. Por que eu falo primeira leva? Porque depois vai vir uma leva do budismo, vindos da Índia, claro, mas muitos aí vindos da ilha de Sri Lanka e a costa oriental indiana, que vai trazer o budismo. Aí no caso aqui no Sudeste Asiático, na Tailândia, o budismo da escola Theravada, né? E aí você explica também, aí depois iremos analisar como é que, por exemplo, no Camboja, no Reino Khmer, você teve uma primeira leva da cultura hindu, e depois você teve alguns regentes que se converteram ao budismo, e depois você teve uma reversão novamente para o hinduísmo. A região da Tailândia também não fica diferente. Ela incorpora o que alguns autores falam que é o mundo indo-budista.
Porque você não exclui um outro, você sempre joga um com o outro. E a Tailândia ela vai também trabalhar isso. Existe o elemento primeiro da religiosidade popular, do xamanismo, da cura, aí depois você tem a entrada do hinduísmo e depois você tem a entrada do budismo, eles se mesclam. Agora, no caso da Tailândia, ao contrário de outras regiões como na Malásia, na Indonésia, você teve estabelecimento, sim, contatos, comércio com muçulmanos e depois com cristãos, século XV, XVI em diante. Mas nesse caso, nem o cristianismo, nem o Islã tiveram tão grande força nessa região. Ao contrário na Malásia e na Indonésia e nas Filipinas, né? Nesse sentido. Então a gente tem que. Eu estou perdendo um pouco o tempo nisso porque é uma maneira de a gente começar a entender o quadro geral. E Funan ele é um reino com influência indianizada muito forte. Né? Foi o primeiro reino relatado até por cronistas chineses, inclusive, na capital Hokkaido, de que existe então já um elemento aí apresentando de mercadores, missionários brahmanes e hindus que já tinham presença aí nessa região. E também lá no sul, ali no istmo de Kra, você já tem as cidades malaias que já estavam apresentando uma prosperidade vindos do comércio, dessa região, dessa transição entre o mundo do Mar da China Meridional, as ilhas mais ao leste, passando pela região do Istmo de Kra e o Estreito de Malaca e dando na costa indiana, no Oceano Índico. Então essa é a primeira noção que a gente tem que ter. E tem até um quadro aqui também da migração dos povos. O que nos interessa mais são os Mon Khmer, e depois vai vir outras subdivisões nessa região. E temos o período do reino Nanchao, aqui que se faz na região mais de Yunnan, no sul da China, né, no século VIII, IX em diante, que eventualmente quando entra em choque com os chineses do Império da dinastia Han, você tem uma série de migrações para as regiões do Sudeste Asiático. Então é um povo que quando vem dessa região, e depois quando entra em contato, inclusive não da dinastia Han, desculpa, da dinastia Tang, que seria o século VII, VIII em diante, Nanchao ele tinha estabelecido nessa região com povos que eram chamados, eles se chamavam, considerados os Thais, ou Thais. E aí por isso que eu falo Thais, aí, no sentido, e eventualmente quando há um embate com os chineses já no século VIII, século IX em diante, alguns deles migram mais para o sul e eles começam a entrar nas regiões do que hoje a gente considera boa parte das regiões da Birmânia, mas também da Tailândia e outras regiões, como por exemplo Laos e outros. E daqui começa a estabelecer então a grande migração dos povos Thais, que vai compor uma série de reinos, não somente a Tailândia, vai ter vários outros reinos que vai ser, como por exemplo no Laos, a região do norte, que vai ser o reino de Lan Na, né, regiões da Birmânia e também o restante aí do território tailandês. Então a gente tem que entender também como é que vai ser a consequência de Nanchao, os embates com a dinastia Tang chinesa e a migração que se dá em toda essa região do Sudeste Asiático. E daí que surge a etnia Thai, né? Porque esses Thais que vão depois estabelecer o reino, já no século XIII, 1238, que vai ser o reino de Sukhothai. Né? É interessante notar que Thai significa livre. Né? Então era uma maneira deles falarem, olha, estamos livres, não fomos subjugados como no passado por outros impérios. E o primeiro rei, o rei de Sukhothai, vai ser o Sri Indra Dwitiya. Ele vai declarar sua plena independência diante de todos os regentes, inclusive dos Khmer, do Camboja, que já estava apresentando sinais de decadência do grande Império Khmer, que vai ter até o século XIII a
a existência. E ele estabelece um reino, então, ao longo do grande rio Chao Phraya, que corta toda a região norte, de norte ao sul do território tailandês. E assim você começa, então, um período já de um reino estabelecido na região central tailandesa, né? E depois do século XIII, o Sukhothai ele vai expandir as dominações ainda mais para o sul, em direção ao istmo de Kra. Ele vai enriquecer em forma de espólios de guerra, ou senão a tributação de vários reinos vassalos, inclusive chegando a dominar partes do reino da Birmânia, os birmaneses ao oeste. E é interessante, porque os birmaneses, em boa parte, eles dominaram boa parte da região do Sudeste Asiático, mas por vezes, quando eles entram em colapso, eles são então confrontados com os tailandeses. E essa briga entre birmaneses e tailandeses se observa ao longo da história, né? E não somente a região da Birmânia, como também o Sukhothai ele submete alguns reinos do que hoje é partes do Laos, né? Então a nordeste, e também ao sul aí ao longo da Península Malaia. E durante um dos seus reis, que vai ser chamado o Ramo Grande, ou Rama Khenreng, Sukhothai ele vai estender relações diplomáticas até mesmo com a dinastia Mongol, a dinastia Yuan da China, né, que vai vigorar aí desde do fim do século XIII e início e ao longo do século XIV. Né? E próprio imperador chinês reconhece o rei de Sukhothai como um soberano nominal. Então é a primeira evidência de um reino Tai estabelecendo um contato duradouro com o imperador chinês. E depois da morte de Ran Hanken, você tem gradualmente os vassalos se separando, a Sukhothai vai se enfraquecendo e em 1378 ele se submete a um outro reino dos Thais, ou aí a partir de agora eu vou falar, se é dos Thais eu vou falar tailandês, né? E um reino tailandês mais ali ao sul que vai ser a Ayutthaya, ou Ayutthaya, que eu vou simplificar para vocês. E aí a Sukhothai vai ser completamente absorvido pelo reino de Ayutthaya em 1438. Aí temos as ruínas aí de Sukhothai, né? Antiga capital. Então a Ayutthaya ascende em meados do século XV, e outro reino depois da queda de Sukhothai vai ser um mais ao norte, que vai ser o reino de Lana, na capital Chiang Mai. Então são dois reinos tailandeses dos Thais que sucedem, estabelece no século XV, 14 e XV, com a queda de Sukhothai. O que hoje ainda faz parte, essas duas partes fazem parte da Tailândia atual. E Lana, ele é um reino também Thai, ele é um reino tailandês, né? Ele junto com as fronteiras da Birmânia, e a sua proximidade com a Birmânia faz com que até mais tarde, nos séculos XVI e XVII, Lana vai ficar sob controle dos birmaneses. Mas durante esse período do século XIV, XV até o século XVI, a Lana ele é completamente soberano. E, inclusive foi muito por parte do seu primeiro, um dos maiores rei, que vai ser o Mangrai, aí retratado, que vai construir vários templos aí pelo reino de Lana, inclusive, e muitos deles se encontram hoje na cidade de Chiang Mai, talvez uma das cidades mais adoráveis aí a se visitar na Tailândia, né? E aí temos então o período Ayutthaya, né, de 1350 em diante. Ela, na verdade, ela estabelecendo ao longo do rio Chao Phraya, no centro da Tailândia. E ela se chama Ayutthaya por quê? Porque ela remete ao épico hindu Ramayana, que relata que existe uma cidade indiana do herói, um avatar de Vishnu, que vai ser o Rama, né? E então aí você estabelece uma tradição muito interessante na Tailândia, estabelecer um vínculo com o Rama, com o épico, os épicos hindus, especialmente o Ramayana, que vai ganhar uma outra leitura posteriormente. E nisso vai começar a ter uma legitimidade, uma espécie de divindade do rei tailandês, baseando-se nesses contos do Ramayana. No caso, a leitura tailandesa aí vai se dar
num épico adaptado com as cores locais, as tradições, costumes locais, vai ser o Hamakien. A gente vai ver isso depois. Então, 1360, um dos reis, dos primeiros reis de Ayutthaya, que vai ser o Ramadibodi, ele vai declarar o budismo Theravada como religião oficial. Esse aqui é um mapa antigo da Ayutthaya, eu achei por volta de 1450, que vai chegar depois por um monge europeu, italiano, Fra Marco. E é um dos primeiros desenhos aí dessa região ao longo do Chao Phraya aqui de Ayutthaya. E o primeiro rei que eu falei, o Ramadibodi, né, que declara o budismo Theravada como a religião oficial. E aí não somente a carga do hindu, do Rama, dos épicos, mas também aí vindos já uma influência vindos da Birmânia, de outras regiões do Sri Lanka ou da costa indiana. Quando o budismo chega, ele chega também e é declarado oficial como a religião oficial que vai sustentar a monarquia e a figura do rei tailandês desde então, né? Então a gente tem que entender que até os dias de hoje, claro que existe uma constituição, isso depois a série de reformas vai ser feita política no final do século XIX e início do XX, mas o monarca tailandês ele carrega isso, ele é uma espécie de divindade, uma encarnação dos valores do Dharma, que é um conceito budista muito complicado de traduzir, mas é como se fossem as virtudes, é o dever, a retidão moral, né, que você age e apresenta diante do mundo. E a figura do monarca e do rei tailandês, pautado nesse budismo Theravada, ele vai ser figurado como uma espécie de monarca universal, um Chakravartin. A grande encarnação, então, das melhores qualidades de tudo que o budismo propõe, dos ensinamentos mais essenciais que vai ser o Dharma. Então aí já começa a se entender a legitimidade com base até na religião e na ideologia que vai sustentar o rei tailandês. Isso vem desde do Ramadibodi, né? E também durante o seu reinado, isso desde meados do século XIV, vai ser compilado um código legal, né, de leis baseados nos costumes hindus e tailandeses e ficou em vigor até praticamente o século XIX. E Ayutthaya vai se tornar então a capital e vai comandar um reino que vai se tornar o mais forte da região. Que eventualmente eles capturam Angkor do Império Khmer, né? E os Khmer são, inclusive, se submetem à suzerania dos tailandeses, né? Eu não sei se eu tenho um mapa aqui. Aqui eu tenho uma estátua de 1324 que depois chega no templo Wat Pananchong. O Wat, na verdade, é templo, então estou falando templo, né? O templo de Pananchong, em Ayutthaya, essa estátua de ouro imensa de 1324 mostra então como que o budismo então vai começar a se tornar um dos pilares centrais do reinado da monarquia tailandesa desde então. Aqui tem um retrato da Ayutthaya no mapa do seu auge no século XV. Né? Então eles incorporam a muitas regiões do que pertenceu ao Império Khmer, inclusive invadem, saqueiam Angkor, e essa relação com o Império Khmer, porque a sua magnificência foi anterior, eles incorporam muitos elementos culturais da cultura Khmer. Né? Até as artes, a literatura, muito eles incorporam, a arquitetura. Você observa, por exemplo, muitos elementos arquitetônicos do Palácio Real, o grande palácio em Bangkok hoje. Você pega muitos elementos da arquitetura Khmer, entre outros, né? Mas aí no século XV você percebe que existe aí uma grande extensão do reino de Ayutthaya, que vai para cima de várias províncias e vários regentes locais que se tornam vassalos. Então não é exagero dizer que não é ainda um império totalmente centralizado, era muito mais uma rede de lealdades, de vassalagem que se estende nessa região, né?
E eventualmente ele se estabelece nisso, e aí um elemento de mudança, né? Isso vai se dar, o reino de Lanna ele ainda se conserva independente até os birmaneses invadirem. Existe um elemento, inclusive, até de expansão de um dos reis de Ayutthaya, que vai ser o Naresuan. Ele invade sobre território birmanês uma das cidades mais expressivas do sul da Birmânia, que vai ser Pegu. Se eu voltar aqui no mapa, vocês vão ver onde que é. Né? E ele entra, então é um retrato que, entre outras regiões, tá? O Naresuan ele guerreou várias frentes contra os birmaneses, estendeu a dominação do reino Ayutthaya para cima dos birmaneses aqui nessa fronteira ocidental. E contato com outros estrangeiros vai se dar com a chegada dos portugueses. No caso, logo depois que eles conquistam Malaca, em 1511, você tem um envio de alguns representantes que chegam aí em Ayutthaya para estabelecer alguns acordos entre esses primeiros europeus com os tailandeses de Ayutthaya, né? E depois, eventualmente, vai ter outros tratados. O tratado comercial com Portugal vai ser concluído em 1516, com os holandeses depois em 1592, né? Inclusive os holandeses depois vão reivindicar alguns privilégios de extraterritorialidade que vai ser contestado pelos regentes tailandeses. Né? Também tem já tratados firmados com japoneses e com os ingleses no século XVII, né? Além da tradicional relação com os chineses, que já tinha observado. Existem missões diplomáticas tailandesas do período Ayutthaya, tá? Que vão chegar inclusive para Arraia e até para Paris. Eu trouxe aqui até umas figuras, que a recepção da embaixada enviada por Luís XIV diante de um dos reis de Ayutthaya, que vai ser o rei Narai. Perceba a posição dele de quase que divindade, e um dos conselheiros intérprete do rei Narai vai ser um grego, que vai ser o Constantin Falcon, que está aqui totalmente prostrado, falando para os enviados franceses não tocarem nada, entregar diretamente nas mãos do soberano, porque ele é uma figura divina. Ninguém pode tocar a figura do rei, nem a família real tailandesa nessa época. E como retribuição, né, buscando estreitar mais os laços, o reino Ayutthaya envia uma embaixada que chega diante de Luís XIV em 1686, aqui retratado. Então há até uma iniciativa de inserção do reino de Ayutthaya durante esse período do século XVII em diante. Agora, isso vai gerar também alguns problemas, porque os holandeses, como eu disse, eles tentam extrair direitos extraterritoriais e comércio livre, isso a partir de 1664, e sob ameaças, o Ayutthaya então começa a pedir ajuda dos franceses, e os franceses começam a ajudar na construção de algumas fortificações, né? E aí traz engenheiros, vem missionários franceses, inclusive a liberdade de poder construir algumas igrejas. Os portugueses também poderiam construir igrejas na capital. Os franceses eles trazem também a imprensa para poder já estabelecer. Só que aí você começa a provocar um temor de uma invasão de uma cultura estrangeira, muito alheia ao do budismo, né? Isso vai começar a provocar embates. Primeiro foram com os holandeses, depois com a ajuda francesa, e os franceses também foram vistos como uma ameaça. Então você tem guerras que vai começar a vir no final do século XVII, e aí, eventualmente o reino tailandês ele vai começando a se isolar cada vez mais, né? Agora, isso também vai ter uma série de lutas dinásticas depois da década de 1690 em diante. E a Ayutthaya, depois, quando ele se isola, curiosamente é o período que ele entra no chamado o período da Idade do Ouro. É um período que tem relativa paz e ordem, e também na participação do comércio internacional, os contatos internacionais trazem uma prosperidade para o reino de Ayutthaya, né? Isso vai se dar aí até basicamente aí ao longo do século XVIII. Então, por exemplo, nas artes, na literatura,
Isso é observado. Um deles vai se dar, por exemplo, eu peguei aqui um retrato, vai ser do teatro, no teatro Kon. O Kon é a máscara, né? E é novamente retratando aí, nesse caso, o deus com a simiesco, né, com o traço do macaco, que vai ser o Hanuman, que ajuda a Rama a conquistar achar sua esposa, a esposa a Sita, né, que tinha sido raptado por um rei no reino de Lanka. Isso tudo é retratado no Ramayana. E aí eles adaptaram para contar, inclusive na forma teatral, no teatro de Ikon, que são essas máscaras dos soldados e todos aqueles aliados a Hanuman, baseados no Ramayana. No caso, aí, como eu disse, isso foi adaptado, o épico foi adaptado pro tailandês, né, durante essa época, e vai ser o Ramakien. E se você hoje for, por exemplo, no grande palácio, o complexo do grande palácio em Bangkok, você vê muitos dos murais retratando, são figuras, como aquela primeira figura que eu botei na capa da aula do Hamakien. Né? Então é o período de ouro quando você tem compilação desses grandes épicos, da estruturação da arte tailandesa, do teatro, entre outras áreas. Né? E aí, depois, na segunda metade do século XVIII, você tem novas guerras vindas com os birmaneses. Isso vai resultar depois na invasão, o saque da capital Ayutthaya em 1767. Né? Então aí os birmaneses chegam e um dos líderes que lutou contra isso, ele foge um pouco mais para o sul, né? Que vai ser o Praia Taksin, ou Taksin, né? E ele organiza uma resistência contra os birmaneses, ele acaba fugindo, e aí o Taksin estabelece um outro reino em Thonburi, mais para o sul, ao longo do Chao Phraya, né? E que hoje é uma cidade que fica do outro lado do Chao Phraya, diante de Bangkok, que hoje é uma das maiores metrópoles da região. E sob Taksin também, os tailandeses conseguem, já numa nova período, que é o período Thonburi, a partir de 1767 em diante, ele se avança sobre o reino de Lan Na e anexa Lan Na lá no norte. Né? E depois ele novamente incorpora a Ayutthaya, que tinha sido abandonado pelos birmaneses, em 1776. Né? E esse rei, o Taksin, ele vai ser deposto e executado em 1782 por um dos seus ministros. E um dos seus generais vai fundar uma outra dinastia, que vai ser a dinastia Chakra, em homenagem ao seu nome, né? Que vai ser o Yotfa, que hoje entra na tradição tailandesa como Rama I, a partir de 1782, dando início à dinastia Chakra, que até hoje está na monarquia tailandesa. Né? Tá aí o retrato do general Taksin, que foi o primeiro que fugiu ali das invasões birmanesas e fundou Thonburi. E depois aí Rama I, o Chakra, que vai suceder ele, estabelecer uma nova dinastia, a dinastia Chakra. E aí ele muda a capital de Thonburi para o outro lado do Chao Phraya, ou seja, na margem que fica mais distante ainda dos birmaneses, então muda para a margem oriental do Chao Phraya e não ocidental. E aí funda então a vila que hoje a gente conhece como a Bangkok. E o Bangkok ele vai então se estabelecendo do que tinha sido a conquista anteriormente feita de Taksin. Né? Depois ele expande-se para as regiões das terras cambodianas, ele vai até mesmo expandir para regiões mais até o sul, em cima de alguns reinos. Isso no final do século XVIII, você já tem até sultanatos muçulmanos na Península Malaia, na região de Kedah, por exemplo. Né? E isso é incorporado também ao império nascente da dinastia Chakra. E nesse sentido, você tem no início do século XIX, você tem um outro contexto, que é a chegada de outros estrangeiros com interesses territoriais, comerciais muito mais
significativos do que tinha sido no passado, como no caso um retrato aí britânico, retratando como era Bangkok a partir do Chao Phraya, né? E da onde que vieram os britânicos? Os britânicos, na verdade, já estavam começando a dominar a sua hegemonia na Índia, e em 1820 e pouco, ele já tinha empreendido uma guerra contra os birmaneses. Então ele está chegando na fronteira ali ocidental do reino tailandês de então, e eles começam a ter os primeiros tratados comerciais, ou seja, até mesmo de fronteira, porque aí no caso da Índia Britânica chegando nas proximidades via as guerras anglo-birmanesas e chegando nas proximidades do reino tailandês, aí na dinastia Chakri, centrados em Bangkok nesse caso. Então temos um retrato quase que você reconhece algumas marcas de Bangkok atual, né? E então isso vai marcar o início do século XIX, né? Do crescente interesse britânico que começa a chegar. É assinado alguns tratados de livre comércio e abertura dos portos com a Grã-Bretanha em 1826, depois até mesmo com os Estados Unidos, 1833, e outros países, né, que pedem a abertura ao comércio internacional. E isso vai marcar então uma série de reformas que vai se dar no reino tailandês de então, né? Isso já chegando então no reinado do rei Rama IV ou Mongkut, aí retratado, né? E Mongkut ele vai começar a tentar evitar, negociar ao máximo com essas novas nações que se encontram estabelecidas na região. Primeiro os britânicos, né? Depois os franceses começam a se marcar presentes aqui na região da Conchinchina, né? A partir de 1863, 61 em diante, começa a vir na região via acordos do reino cambodiano, Khmer, com os franceses. Então aqui você já apresenta os franceses aqui nessa vertente mais no sudeste e leste, e os britânicos via o que era a Birmânia, e na fronteira mais assim ocidental. Então o reinado de Mongkut ele vai tentar então evitar guerras e confrontos com essas novas nações, né? Ele percebeu também como que os chineses na primeira a guerra do ópio de 1839 a 42 resultou numa grande humilhação, e era interessante que até então o reino, que depois os europeus nessa época começavam a chamar, via os chineses que chamavam assim, que é o reino de Siam ou Sião de maneira portuguesa. E por que Siam? Porque na verdade aqueles laços antigos dos chineses, os chineses chamavam esse reino de Siam porque eles consideravam que fosse uma espécie de réplica de um modelo como tinha sido centrados na capital, antiga capital chinesa, que era a Siam. Então eles chamavam Siam também ali, que é claro, aí no caso foi um reino tributário que estabeleceu contato com os chineses desde o século XIII em diante, e daí ganhou o nome de Sião. Então era o reino de Sião, os europeus começaram a chamar também por esse nome a partir de meados do século XIX, quando começam a entrar em contatos mais sustentados. E aí da onde que a gente começa a falar do reino siamês, ou dos siameses, ou também do reino de Sião. Então, na época do rei Mongkut, você teve uma série de acordos, novos acordos com outras potências estrangeiras, né, de abertura, né? Mongkut ele entende e abre e negocia tratados com, por exemplo, a Grã-Bretanha e outros países, como a França, a partir e os Estados Unidos, entre 1855 até 1870. Né? Então, o comércio com o Ocidente, os contatos com o Ocidente aumenta muito. Né? Isso vai ter uma série de mudanças na economia tailandesa e vai conectar com o sistema internacional. Né? E há demandas de extraterritorialidade dos estrangeiros, né? E Mongkut, ele tentando evitar isso, ele começa a propor uma série de reformas jurídicas e administrativas para o reino do Sião, né? E para justamente evitar esses privilégios humilhantes da extraterritorialidade, como tinha se observado, por exemplo, na China. Só que Mongkut ele chega a morrer em 1868, né? E aí seu filho, o
Chulalongkorn, ou Rama V, leva adiante essas reformas. Então, a Chulalongkorn, na verdade, ele vai ser aquele rei de Sião que vai ter mais ainda, levar adiante as reformas de tendência ocidentalizante no reino siamês na segunda metade do século XIX, né? E com a Chulalongkorn, você tem uma série de reformas. Então, por exemplo, ele começa a reorganizar o judiciário, as finanças do Estado, uma estrutura política mais parecida com o Ocidente. Então você tem já uma constituição, certa liberdade de expressão, liberdade de culto, né? Desde da sua entronização formal mesmo de 1873 em diante, ele começa a fazer essas mudanças, que vai enfrentar revoltas de pessoas ligadas ao passado, aos costumes passados, inclusive ligados também a líderes budistas, entre outros, né? Inclusive ele sofre uma série de embates que foram reprimidos em 1874, e aí o Chulalongkorn, inclusive, depois ele tenta abrandar essas reformas. Mas a tendência dele era abolir os costumes do passado, como a corvéia ou a escravidão, por exemplo. O Chulalongkorn também ele reforma de maneira fiscal a economia, a moeda tailandesa. Ele também começa a organizar seu exército com base na conscrição do modelo europeu. E em 1893 a sua administração vai centralizar ainda mais aquilo que tinha do vestígios descentralizados do passado, em torno de regentes locais e vassalos. E, em vez disso, ele enviava funcionários da administração central para as províncias, né? E não somente funcionários civis, como também oficiais militares. E também muitos foram estudar para a Europa, né, para continuar seus estudos. E ele entra também, ele faz uma série de reformas nas escolas, nas universidades, com o ensino de disciplinas ocidentais. Inclusive ele mesmo chega a estudar na Grã-Bretanha, se não me engano, em Eton, né? Ele abre para o capital internacional que financia a primeira linha ferroviária, que vai ser inaugurada entre Bangkok e Ayutthaya em 1897. Depois ele vai estender ainda mais essa linha para o norte, em 1901, depois em 1909, e para o sul também em 1903 vai ser ligando aí as ligações com as linhas britânicas que já estavam administrando a Malásia no final do século XIX. Então, o que a gente tem nesse quadro aí, depois do reinado de Chulalongkorn, vai ser a crescente pressão da administração de interesses britânicos e franceses se avizinhando, né? Então eu falei para vocês aqui dos britânicos aqui na Malaya, que já estabelecem já o controle mais direto nos estados que antes pertenciam à fronteira meridional do Reino de Sião, isso em 1909, e também a presença deles que vinha via Birmânia, né, no oeste ou norte, e também a presença desde 1862 dos franceses, que se estendem depois no Reino de Anã e na costa vietnamita atual, e como é que eles vão ganhando acordos favoráveis, aliados, né, via um governador geral, a reger aí regentes locais, no caso até do Camboja, o rei Norodom, que pede a proteção em 1867, e depois até com certas ameaças depois do que restava das fronteiras do que eram antigos vassalos ligados ao reino de Sião. Então os franceses também incorporam em 1904 a região do Laos, por exemplo. E nisso, inclusive, os franceses mandaram uma esquadra para tentar subir o rio Chao Phraya para chegar e bombardear a Bangkok. Mas aí isso foi negociado, né, em 1904, e estabeleceu-se então essa nova fronteira mais avançada do Império Francês, em cima do que era a fronteira mais oriental aí dessas regiões do Reino de Sião. O que a gente tira disso tudo, no final do século XIX até o início do século XX, é de que o imperialismo francês e britânico eles começam cada vez mais a se avizinhar e, inclusive, arrancar territórios antes controlados pelo Reino do Sião.
Então, mesmo com o reinado de reforma de Mongkut e de Chulalongkorn, com tendência ocidentalizante, mesmo assim o Sião teve que submeter a demandas de britânicos e franceses no contexto do imperialismo no final do século XIX e início do século XX. Né? E aí o que acaba sendo Sião até a Primeira Guerra Mundial, isso vai ter depois algumas mudanças, mas o Sião ele vai praticamente servir nesse tabuleiro do imperialismo ah, ocidental, europeu, praticamente como uma região de tampão, uma região para servir de fronteira entre os britânicos e os franceses dessa região. Né? E é disso que, nesse sentido, o Reino do Sião ainda sobrevive até praticamente aí a Segunda Guerra Mundial, vai ter outras mudanças que vão se dar no país. E aí isso a gente vai ver na segunda parte da aula com relação a nossa apresentação. Né? Agora temos que entender que não é que o Sião ele foi sofreu uma administração direta europeia. Não, ele não foi. Talvez por Mongkut, depois do Chulalongkorn, eles percebendo a premência dos tempos, dos interesses, do que aconteceu com a Guerra do Ópio, a presença cada vez mais expressiva, até em termos militares, e de não interesse imediato, nem de franceses nem de britânicos estabelecerem uma administração sobre o que era o Reino do Sião, ele negocia, não somente empreende uma série de reformas, né, isso nas várias vertentes de tendência ocidentalizante, como também tenta preservar o que pode do passado, da tradição tailandesa. Né? Então, nesse sentido, o Sião, que depois vai ser chamada Tailândia, a partir da década de 30 em diante, ela conseguiu preservar sua continuidade histórica, ideológica, cultural, mesmo no dificílimo jogo, nesse quadro de interesses britânicos, franceses no Sudeste Asiático. E é nisso que é assim que se encontra o Reino do Sião e o Sudeste Asiático na primeira década do século XX e no início do século XX. E aí eu gostaria de terminar por aqui. A próxima aula a gente vai ver, a partir daí, da Primeira Guerra Mundial em diante, como que o reino siamês vai se colocar. Agora, já vou adiantando que existe um elemento, claro, das reformas empreendidas pelos regentes, pelo rei siamês, nesse caso, ou tailandês, como queira, mas isso vai provocar reações populares. Né? As pessoas, por exemplo, muitos começam a acreditar essa série de crises e humilhações a estrangeiros que vivem, então vários estrangeiros são perseguidos, alguns são protegidos, eles têm direitos, outros não têm tantos direitos. Então, um dos casos que eles vão para cima de comunidades consideradas estrangeiras, que eram muito donos, por exemplo, de estabelecimentos comerciais ou até bancários, né, de letras de crédito com que tinha na região do Sudeste e Leste Asiático, eram os chineses. E que já era uma expressiva população que vivia no território do Reino do Sião, no início do século XX, e nesse sentido a população se volta contra eles, achando que são eles então os responsáveis pelas mudanças dos tempos, que eles controlam os bancos ou o comércio e estariam aí conspirando contra o Reino do Sião. E aí você tem uma série de revoltas anti-chinesas nesse período, no final do século XIX e início do XX, perseguição e violência contra as comunidades de descendentes de chineses nesse sentido. Né? E é entendendo que, claro, o Sião já deixou há muito tempo de ser, apresentava aqueles presentes em forma tributária para o Império Chinês. Isso já tinha caído desde meados do século XIX, quando a China ela entra no processo de desagregação e em fase terminal já no final do século XIX e início do XX, quando ela tem um período muito difícil de final de era imperial e início de uma era muito problemática republicana nas primeiras décadas do século XX em diante. Então a gente tem que também analisar isso, né? Qual o contexto que se dá e como tem essas repercussões, inclusive até de cunho social, dentro de comunidades chinesas que tinham várias, em
vários países na região, isso também nas Filipinas, no Vietnã, em várias regiões. E eles tradicionalmente estavam muito ligados, por exemplo, ao comércio, a bancos, até pela linha de lealdade, de contato que eles têm com outros mercadores, por exemplo, de Cantão, no litoral sul chinês. E nesse caso do Siam também vai ter essa repercussão, né? Você, até mesmo na Indonésia, depois no século XX, você tem uma reação da população contra os chineses, novamente os chineses achando que eles eram conspiradores ou estrangeiros responsáveis pelas mudanças. Nas Filipinas, no século XVIII, até o governo espanhol, as Filipinas achavam que os chineses não deveriam participar do comércio, e por assim vai. Mas aí vamos parar por aqui, e aí próxima aula a gente vai ver já a história tailandesa a entrar depois da Primeira Guerra Mundial em diante no século XX, tá bom?